Queria convidar as crianças para vir aqui à frente, para que eu pudesse falar com elas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar todo mundo chegar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bem mesmo? Vocês dormiram bem hoje? Vocês estão com a cara de sono, tudo assim. Tu acordou cedão? Ó, tem uma pergunta para fazer para vocês, que eu acho que vocês vão me responder de forma bem fácil. Vê só, vocês gostam de assistir filmes dos super-heróis da Marvel? Que tem o Hulk, tem o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, tem o Homem-Aranha. Qualquer um ali é legal, né? Vocês acham que para derrotar os inimigos que eles têm, como por exemplo o Thanos, eu não sei se vocês já conhecem esse inimigo que ele tem, conhece, né? Vocês acham que ele conseguiu derrotar aquele inimigo sozinho, tipo o Homem de Ferro derrotar sozinho Thanos? Vocês acham que ele conseguia? Ele precisou de 14 milhões o quê? 14 milhões de heróis. Rapaz, é isso aí. Tem todo aquele exército no final, né? É, de fato. Gente, vocês sabiam que viver para Cristo é viver em unidade uns com os outros? Vocês sabiam que vocês fazem parte de um grande corpo chamado Corpo de Cristo? Veja, semelhante aos heróis que não conseguem lutar e vencer as suas batalhas sozinhos, nós somos parte de um corpo e a gente não consegue viver a vida cristã sozinho. A gente não consegue adorar a Deus sozinho. A gente não consegue viver de maneira que agrade ao Senhor sozinho. E aí Deus nos chama para viver um relacionamento bem íntimo uns com os outros. A gente deve ser bem amigos uns dos outros e bem íntimos uns dos outros. E aí eu tenho uma última pergunta para vocês. Vocês acham que eu sei de tudo na face da Terra? Vocês acham que eu conheço tudo? Vocês acham que eu sei tudo sobre matemática? Eu posso garantir a vocês que eu não sei tudo sobre matemática. Vocês acham que eu sei tudo sobre português? Não, eu não sei tudo sobre português. Português é uma matéria difícil, eu concordo contigo. A mais difícil é matemática? Tem vários números, né? Veja. Vê que coisa interessante, preste atenção aqui em mim. A vida cristã é um convite para viver não somente esse relacionamento íntimo uns com os outros, mas também é um convite para que a gente viva com o coração de eterno aprendiz. Vocês estudam bastante para passar nas provas na escola? Estuda, né? Só que Deus nos chama para ter um coração que sempre estará aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo a ser parecido com Cristo e a colocar em prática a sua palavra. Oi? E isso a gente tem que aprender a obedecer nossos pais através da Bíblia também, dos mandamentos. E aí, pessoal, vejam só. Eu queria que vocês hoje guardassem no... isso, obedecer a Deus também. Tem várias coisas que a gente precisa aprender. E ó, só para terminar aqui com vocês, prestem bastante atenção. A vida cristã é um convite para viver em um relacionamento pessoal uns com os outros e também para ter um coração de eterno aprendiz. Significa que, vivendo uns com os outros, a gente vai conseguir viver para a glória de Cristo e se parecer com Ele. Vocês querem se parecer com o nosso Deus, Jesus Cristo? Querem mesmo? Vocês querem ser iguaizinhos a Ele? Então a gente vai precisar uns dos outros, para a gente ficar bem junto, bem forte e unidos, para a gente poder suportar uns aos outros, assim como tu está segurando ele. Oi?
Tu acha que meu corpo está separado, meu braço está fora do meu corpo? Meu braço faz parte do quê? Isso, chega. É como ele disse, a união faz a força. A união que a gente tem que ter é para que a gente viva como um corpo. Meu corpo não tem seu braço separado, certo? Então a gente tem que viver unido, ok? Então vejam só, eu queria convidar vocês agora para a gente orar e a gente falar com o Papai do Céu. E aí eu queria que vocês fizessem assim junto comigo, ó. Todo mundo prestando atenção em mim aqui. A gente vai pegar esses cinco dedos nessa mão e mais esses 5 dedos nessa outra mão. A gente vai juntar as duas para a gente fazer nossa oração, tá certo? Então vamos falar com o Papai do Céu agora. Queria que vocês fechassem seus olhinhos para a gente então falar com Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para a tua igreja para aprender mais do Senhor. Nós te agradecemos pela vida que a gente pode ter em Cristo e pela união que a gente pode ter uns com os outros através de Jesus. Que para a glória do teu nome a gente possa ter um coração que possa sempre ser ensinado a como crescer em Cristo. E que esses meninos e meninas aqui, Pai, ao saírem para as suas classes agora na EDV, possam ser instruídos a como viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês podem ir para as suas salas. Vocês vão para a salinha de vocês agora. E por que esse microfone tem um botão? Não é um botão, não. Depois eu te explico, beleza? Não. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos vocês. Deixa eu só arrumar aqui. Irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, para a gente dar continuidade à nossa série de exposições neste livro. E a gente vai ler o capítulo 4, inicialmente os versículos 7 e 8. Mas hoje nós meditaremos desde o versículo 7 até o versículo número 16. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 7 a 8. Neste momento. O texto sagrado nos diz o seguinte: Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem trabalho tanto, se não aproveito as coisas boas da vida? Isto também é vaidade e enfadonho trabalho. Queria convidar você a orar nesse momento, para que a gente junto possa pedir ao Espírito Santo que nos faça compreender esse texto e assim aplicá-los em nosso coração. Oremos. Santo e eterno Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade, ó Deus, através dessa porção da Tua palavra que foi lida e a que ainda será lida, Deus. Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa cativar nossa atenção para que a Tua voz ecoe aos nossos corações, ó Senhor, e assim a gente possa ser instruído acerca da Tua vontade, para que não saiamos daqui, ó Deus, da mesma forma que a gente entrou. Que o Teu Santo Espírito também me use, apesar das minhas limitações e das minhas falhas, e que o Teu povo possa ser abençoado, Pai, a partir desta mensagem que é Tua e não minha. Portanto, Senhor, que as palavras dos meus lábios, Deus, e o meditar do meu coração possam ser agradáveis em Tua presença.
Em nome de Cristo, Pai. Amém. Meus irmãos, quando a gente lembra da nossa infância, ou talvez para alguns de vocês da adolescência, ou talvez da juventude, a gente costuma lembrar de alguns personagens de filmes ou séries que são bastante cativantes por aquilo que eles fazem. E acredito eu que alguns de vocês aqui devem lembrar de um soldado chamado Rambo. Alguém que somente com uma faquinha e com uma pistola conseguia destruir um exército inteiro dentro de uma mata e assim solucionar os problemas que ali estavam envolvidos. Ou talvez você lembre de MacGyver, que era alguém que tinha uma habilidade extrema para pegar coisas e também se safar de alguns problemas e alcançar soluções. Mas esses personagens, eles têm algo muito interessante neles. Porque sozinhos eles conseguem vencer batalhas enormes. Sozinhos eles conseguem vencer exércitos. Sozinhos eles fazem coisas que aos olhos humanos a gente fica perguntando como é que eles conseguiram fazer aquilo. E isso agrada o nosso coração, porque desde a queda do homem em Gênesis 3, nós temos o desejo de querer resolver tudo sozinho. A gente pensa que podemos ser santos sozinhos. A gente pensa que pode vencer os nossos pecados sozinhos. A gente pensa que pode crescer na graça e no conhecimento de Cristo sozinho. A gente pensa que pode adorar a Deus sozinho. A gente pensa que pode vencer a pecaminosidade do nosso coração sozinho. E se há algo que a Escritura declara de forma muito clara, é que o autossuficiente, ele não entrará no reino dos céus. Que sozinho você não vai conseguir nada daquilo que Deus tem para lhe oferecer. Que sozinho você não vai viver a vida cristã. E esse texto que a gente tem hoje é importante para nós, porque ele vai nos ensinar a partir de 3 argumentos sobre a unidade e a humildade cristã como algo essencial para viver para a glória de Deus. Ele faz isso argumentando que a solidão egocêntrica não é uma maneira boa de se viver, mas uma maneira inútil de proceder na nossa vida. E ele faz isso nos versículos que a gente acabou de ler. Depois ele argumenta que a vida ela flui melhor junto às pessoas como um contra-argumento para aquilo que ele colocou no versículo 7 e 8. Isso a partir dos versículos 9 a 12. E por último, ele fala que a vida, ela flui melhor quando nós temos um coração de um eterno aprendiz. Isso é a ideia central do versículo 13 a 16. E através dessas informações, irmãos, hoje Deus nos convida a refletir sobre a unidade e a humildade cristã. Minha oração é que Deus possa falar ao seu coração e lhe despertar assim como Ele fez comigo, para vivermos de maneira que glorifique ao nosso Rei. Mas partindo para o texto, como é que a gente pode viver em unidade e humildade? A gente precisa observar o primeiro argumento de Salomão, abordando, portanto, em primeiro lugar, a solidão e os seus males. Ele vai tratar, portanto, que a partir da imagem desse rapaz, que era solitário e que amava suas riquezas, que a solidão que trazia os seus males, ela não era uma maneira boa de se viver. Observe comigo os versículos 7 a 8. Ele vai dizer lá que este homem, ele era solteiro, ele vai afirmar que ele era um homem sem ninguém, tá certo? E essa expressão indica que ele era alguém que optou por não se casar. Não era comum no contexto judaico você não optar por casar, certo? Mas esse homem, ele optou por não se casar. E depois ele vai trazer mais algumas informações. Ele vai dizer também que esse homem não tinha nenhum vínculo familiar. Olhem comigo aí para o versículo 8. Ele vai dizer que ele não tem filhos nem irmãos. Isso nos faz entender que o que ele vai falar mais à frente sobre a maneira com a qual esse homem trabalhava não era justificável diante do quadro que ele não tinha pessoas que dependessem financeiramente dele. Portanto, ele não precisava trabalhar tanto, que é o que o texto vai nos dizer. Ele vai nos afirmar aí no final do versículo 8, que ele não cessava de trabalhar por amor às riquezas. Ele era alguém idólatra, ou seja, ele dava o amor e a dignidade que só Deus deve receber ao dinheiro. E isso o privava de estar satisfeito com o que ele havia conquistado.
E depois o versículo vai falar que ele vivia dessa maneira sem ao menos se perguntar se alguém desfrutaria dos benefícios do seu trabalho. E ele não pergunta qual era o propósito de tanto esforço. E isso ele faz dessa maneira porque a idolatria que ele vivia no amor ao dinheiro e não a Deus fazia com que ele criasse barreiras intelectuais, criasse barreiras volitivas dos seus desejos e até mesmo barreiras emocionais para justificar sua busca desenfreada por satisfazer o seu coração e os seus desejos pecaminosos. O que a gente vê aqui é que ele ao menos se perguntava se aquilo valeria para alguma pessoa. Mas qual o objetivo de Salomão ao nos apresentar esse rapaz? No início, perceba, na primeira frase aí do versículo 7, ele considera aquilo como outra vaidade debaixo do sol. Ou seja, ele considera este modo de viver como algo vazio e inútil. Com isso, ele afirma que a vida verdadeira não pode ser vivida por meio da solidão egocêntrica. E, meus irmãos, se a gente pudesse parar com esse rapaz, sentar numa cadeira e conversar com ele e perguntar a ele: meu jovem, qual é a coisa mais importante para a sua vida? Certamente esse jovem que Salomão acabou de descrever diria: o meu trabalho, porque eu preciso trabalhar para suprir minhas necessidades, suprir tudo aquilo que eu preciso para viver. Perceba que ele não se satisfazia com aquilo que ele tinha, porque ele idolatrava os seus bens. Mas, aqui nesta manhã, Deus te convida a refletir sobre qual é a coisa mais importante na sua vida. Qual é a coisa mais importante que você tem hoje? Como diz Jonas Madureira, no mundo em que a gente vive, tudo pode ser importante ao ponto da gente dar toda a nossa vida, gastar todo o nosso tempo e toda a nossa energia. A gente pode fazer do nosso filho a coisa mais importante para a nossa vida. A gente pode fazer dos nossos pais e os seus desejos e expectativas para o nosso futuro acadêmico na universidade a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer de um carro a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer da nossa carreira profissional a coisa mais importante da nossa vida. Nós podemos fazer da nossa inteligência, nossas capacidades, até mesmo dos dons maravilhosos que Deus nos deu, como a coisa mais importante da nossa vida. E tudo isso é uma tentativa de declarar que a coisa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Somos nós, o nosso ego. E qual o problema de tudo isso? É que aquele que se coloca como o centro de todas as coisas, amando, portanto, o seu ego acima de Deus, ele nunca vai conseguir ter as expectativas que ele criou acerca dos seus ídolos satisfeitas, porque aquilo que ele procura nos seus ídolos, ele só encontra em Deus. Só Deus pode preencher o vazio do coração desse jovem que é apresentado aqui, e só Deus pode preencher o vazio que você busca preencher através dos ídolos que há no seu coração. Só Deus pode suprir essas expectativas. Só Deus pode lhe amar verdadeiramente sem lhe frustrar. Só Deus pode cuidar da sua vida de forma fiel. Só Deus pode lhe dar a atenção devida. Só o Senhor pode satisfazer o seu coração de forma plena. Em consequência disso, continua afirmando Jonas Madureira, nada que você tem em sua vida será verdadeiramente amado quando você ama a si mesmo acima de todas as coisas. Porque o seu filho ele não vai ser amado como um filho deve ser amado, mas ele vai ser amado como um ídolo é amado. O seu trabalho não vai ser amado da maneira como deve, mas tão somente será amado como um ídolo. Sua família não saberá o que é ser amada da forma verdadeira, porque você se direciona a ela de uma forma idólatra. Então somente o seu Criador, ele não será devidamente amado por você quando você tiver ídolos no coração. Quando nós amarmos mais qualquer outra coisa do que a Deus, Deus não será amado. E olha comigo para o final do versículo 8. Ele não só destaca novamente que esse é um modo inútil de se viver, como que se fosse correr atrás do vento.
Mas ele vai dizer também que viver assim é um enfadonho, um trabalho. Por que ele traz esse acréscimo, meus irmãos? Porque é cansativo tentar preencher o nosso coração em satisfazer os ídolos que há no nosso coração. É cansativo tentar buscar dar sentido à nossa vida, amando mais a nós mesmos do que ao nosso Deus. Isso é destrutivo. Tudo que está ao nosso redor sofre com esse enfadonho trabalho, quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Por isso que essa vida solitária e egocêntrica não é uma maneira boa de se viver. Ela é uma maneira destrutiva, ela é como correr atrás do vento. Mas o texto continua e Salomão nos apresenta uma maneira de viver superior a essa vida solitária e egocêntrica. Observe comigo o versículo 9 a 12. Salomão, nesse texto, vai nos ensinar agora, em segundo lugar, sobre a comunhão e seus benefícios. Olhem comigo o versículo 9 a 12. Ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar sobre um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Meus irmãos, Salomão ele destaca que uma maneira superior de se viver àquela forma solitária e egocêntrica é viver em comunhão com aqueles que estão ao nosso redor. Pois, segundo um teólogo renomado, dessa forma a gente vai viver em companheirismo e cooperação. E teremos alguns recursos disponíveis para a nossa caminhada. Observe comigo, por favor, o versículo número 9. Ele vai já deixar claro: melhor do que viver de forma solitária é ser dois, é viver em conjunto. E aqui ele traz à tona o contexto do casamento, deixando claro, portanto, que a busca por viver de forma solitária daquele jovem era uma decisão pecaminosa que ele tinha, e não um chamado de fato ao celibato, por exemplo. Entendemos com isso que não estar casado necessariamente não é pecado, mas no contexto desse jovem, ele decidiu isso de forma pecaminosa. Mas melhor é ser dois do que um, porque, vejam, haverá maiores recursos disponíveis para o sustento mútuo. Quando a gente é dois e não um só, a gente tem um recurso maior para o sustento de um para com o outro. Ele vai dizer também que se formos dois e estivermos em caminhada, haverá maior suporte de um para com o outro. E aqui tem uma coisa muito interessante, que eu até perguntei no primeiro culto da manhã, e o pessoal respondeu assim no coração de forma interessante. Vocês já viram alguém cair parado? Vocês já viram alguém cair parado? Talvez alguns de vocês já tenham visto esse momento bizonho da vida de alguém, mas não é normal que uma pessoa caia estando parada. A ideia aqui dá a ideia de um suporte não para quem está parado, mas para quem está em movimento. A ideia desse suporte é um suporte que é oferecido na caminhada. E ele diz, se um desses cair, o outro pode levantar. Eles podem se ajudar e dar suporte um para com o outro. Ele também vai dizer que em comunhão, um dos seus benefícios também é o maior conforto em dias de frio. E veja essa imagem restrita que é o contexto conjugal. No contexto conjugal, casados de forma que glorifique a Deus, a gente em dias de frio se aquece e tem aquele momento prazeroso de viver juntinhos, se aquecendo um com o outro em dias de frio. E eu louvo a Deus porque Deus me permitiu casar. E agora eu posso ter momentos de aquecimento em noite de frio junto com minha amada. Mas veja que a ideia desse texto não se restringe ao contexto conjugal. E aplicada à comunhão da igreja, a gente pode ilustrar isso aqui de uma forma muito bela. Imagine, portanto, que sua fé é semelhante a uma brasa. O que acontece com a brasa quando ela sai de uma fogueira?
rapidamente ela apaga. Só que nas chamas da comunhão verdadeira, nossa fé é aquecida e fortalecida. E a gente consegue arder em chamas para buscar o Senhor, preservar nossa fé e viver para a glória do nosso Rei. A comunhão nos aquece espiritualmente. Um outro benefício é que haverá maior defesa contra os ataques externos. E aí é o início do versículo 12. Ele diz assim: se alguém quiser dominar sobre um deles, os dois poderão resistir. E aí imagine alguém querendo fazer alguma coisa ruim, alguma coisa má contra uma pessoa sozinha. Aquela pessoa não vai conseguir se defender de uma maneira boa. Talvez consiga, mas quando há dois, é mais difícil prevalecer. Quando há dois, o inimigo não consegue prevalecer com tanta facilidade. E tem algo muito interessante que ele vai falar aqui no final do versículo 12. Ele vai apresentar um terceiro elemento que fortalece a nossa unidade. Ele diz assim: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A todo momento ele vem falando sobre 2 ser melhor do que 1. Mas agora ele fala sobre 3. E se você pensar nesse texto, à luz do todo das Escrituras, há alguém que traz significado para os nossos relacionamentos. Há alguém que traz o verdadeiro sentido pelo qual nós nos relacionamos uns com os outros. Cristo Jesus, em quem nós somos feitos um. A nossa unidade, ela só pode ser verdadeira em Cristo. E tem algo precioso para se pensar aqui no contexto conjugal. É Cristo que une, que fortalece o nosso casamento. É Cristo e somente Cristo que não somente fundamenta, mas também nos norteia, nos protege e nos une mais e mais no contexto conjugal. É Cristo evidenciado a partir da masculinidade bíblica que se revela na vida da nossa esposa. É Cristo através da vida da nossa esposa que vai se revelar através da sua relação conosco no sentido de submissão, de companheirismo e auxílio mútuo naquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas isso aqui não só se aplica para a questão conjugal que foi abordada aqui, mas tão somente para a nossa relação uns com os outros como igreja. É em Cristo que nós somos feitos um. É em Cristo que nós somos feito corpo. Portanto, Cristo é aquele que é não somente necessário e suficiente, mas Ele é aquele que traz sentido ao ser igreja. E com isso, meus irmãos, qual era o objetivo de Salomão nesse pequeno trecho que a gente acabou de ler? Esse primeiro contra-argumento dele a respeito de uma maneira melhor de se viver do que a maneira solitária e egocêntrica, tem como objetivo falar que a vida flui melhor junto às pessoas, através da comunhão e seus benefícios, tendo Cristo como aquele que nos une. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Sendo assim, nossos relacionamentos são um chamado divino para refletir a imagem de Cristo na vida do outro. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque eu vou destacar 2 coisas aqui. Em Cristo, eu compreendo, por exemplo, que os meus recursos não são somente para mim, porque na verdade eles não são meus, eles são dados por Deus para o benefício do outro. Isso é muito interessante que a gente tenha em mente, porque isso vai nos permitir administrar os nossos bens, não somente para satisfazer minhas necessidades, mas para auxiliar o meu irmão que passa por necessidade. Ou seja, a mordomia cristã ela deve desaguar no ministério diaconal de todo crente. Somos servos uns dos outros. E cuidar dos necessitados, irmãos, não é só um papel da diaconia, não. É um chamado para mim e para você. Auxiliar e cuidar uns dos outros. Mas isso não se desdobra somente no sentido dos nossos recursos, mas há uma outra verdade aqui nesse texto muito preciosa. É porque em Cristo nós compreendemos que perseverar na fé só será possível na comunhão íntima do corpo de Cristo. E eu costumo definir isso através de uma frase
bem bonita, que eu digo assim, perseverança dos santos só será possível na comunhão dos santos. Só será possível preservar a nossa fé no relacionamento íntimo e pessoal, uns para com os outros. Deus preserva a nossa fé, meus irmãos, não somente pelos exercícios particulares da nossa fé, como leitura bíblica, oração, serviço, adoração, mas também pela comunhão. Os reformadores, entendendo isso, disseram que um dos meios de graça de Deus para a sua igreja é a própria comunhão. Entenda meio de graça aqui, através dessa ilustração que eu vou usar. Digamos que está aqui esta planta, ele é uma planta verdadeira, pelo que eu posso ver, e se eu for regar esta planta, eu vou precisar usar uma mangueira, um meio pelo qual a água vai alcançar aquela planta. Essa mangueira em si, ela não tem valor se ela não estiver cumprindo com o seu propósito. Mas entenda que a comunhão, ela é como uma mangueira que vai desaguar a graça de Deus no nosso coração. E sem essa comunhão, nós não podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nós não conseguimos vencer os nossos pecados sozinhos. Sem essa comunhão, a gente não consegue adorar a Deus sozinho, porque o Evangelho é um convite para viver em comunidade. E em Cristo, a nossa unidade faz sentido, e os benefícios que ela traz é para que a igreja cresça na estatura espiritual de Cristo Jesus. Meus irmãos, Salomão não só fala que para vivermos a verdadeira comunhão e a unidade da igreja, a unidade cristã, nós precisamos entender que nós não devemos viver de forma solitária e egocêntrica, mas que melhor é viver em comunhão, desfrutando seus benefícios. Mas em terceiro e último lugar, Salomão vai nos ensinar que nós também devemos entender a humildade e a sua beleza para vivermos de maneira que glorifique ao Senhor. Observe, portanto, comigo os versículos de 13 a 16. Ele nos diz o seguinte: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa demonstrar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vê todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, isto é vaidade e correr atrás do vento. Nesse segundo contra-argumento, para falar uma segunda maneira melhor de se viver do que viver de uma forma solitária e egocêntrica, Salomão ele vai nos ensinar que a vida flui melhor com o coração de um eterno aprendiz. Ou seja, a humildade ela é necessária para a vida cristã. E ele nos ensina isso através de uma historinha comparativa. Observe comigo no versículo 13, que ele nos apresenta um primeiro personagem, que seria um jovem pobre, mas sábio. E depois ele fala que E depois ele apresenta o segundo personagem, um rei velho e insensato. Eu quero que vocês pensem junto comigo que ele trouxe à tona duas palavras que fazem muito sentido ou estão muito presentes no contexto poético da palavra de Deus. Isso eu me refiro que essas duas palavras estão muito presentes no livro de Provérbios, estão muito presentes no livro de Jó, estão muito presentes no livro de Eclesiastes, também de Cantares. E da Bíblia como um todo aparece também de forma muito preciosa no livro de Tiago, lá no Novo Testamento. Livros que falam sobre sabedoria. E aí, eu queria pensar com vocês que a sabedoria bíblica, ela diz respeito à habilidade de pôr em prática os princípios bíblicos na nossa vida cotidiana. É o significado de uma palavra hebraica chamada Hakan. O que é a sabedoria? É a habilidade de pôr em prática os princípios bíblicos na nossa vida cotidiana. Por isso que se você se aproximar do livro de Provérbios, ou talvez do livro de Tiago, ou talvez até mesmo do livro de Eclesiastes, você não vai ver uma descrição. Você deve pensar assim. Você não vai ver um arcabouço intelectual de como alguém deve ser sábio. Você vai ver, o sábio ele procede assim, o sábio ele fala assim, o sábio trata as pessoas assim, ele vive
desta maneira. E se vocês lerem Provérbios, vocês vão perceber isso. É sempre algo prático. É sempre algo prático. Porque sabedoria é a habilidade de aplicar os princípios bíblicos no nosso cotidiano. Mas também a Bíblia, esse texto traz à tona o contrário disso, que é a insensatez. E a insensatez, de acordo com os livros de sabedoria da Palavra de Deus, é tão somente a falta de capacidade de colocar em prática os princípios bíblicos. Não como uma deficiência daquela pessoa em termos de fé, mas tão somente como uma decisão deliberada de não viver de acordo com a vontade do Senhor. Perceba aqui que esse velho, ele era insensato, não somente porque ele não queria pôr em prática os princípios da palavra de Deus, mas vocês vão ver no final do versículo 13, que ele diz assim: ele já não se deixava se admoestar. Ele não tinha um coração de um eterno aprendiz. Ele não tinha um coração humilde. Ele não aceitava críticas, ele não aceitava exortações, ele não aceitava ser ensinado por ninguém. Talvez na mente dele, ele soubesse o que é viver a igreja. Eu já tenho anos de igreja, eu já tenho anos vivendo com o Senhor, eu sei como é que funcionam as coisas. Alguém aqui pode pensar assim. Eu sei como é que funcionam os ministérios, eu já vivi tantos anos no ministério de louvor, eu já vivi tantos anos no ministério de pequeno grupo, eu sei como é que a igreja funciona. Esse é o mais tolo. E pensar assim é pensar de forma tola, de forma insensata. Mas por que aquele jovem pobre é mais... por que esse jovem pobre é melhor do que o velho insensato? Porque a imagem que ele está trazendo aqui, de forma indireta, é a imagem de alguém que saiu da prisão para o reinado. Olhem comigo, por favor, versículo número 14. Na parte inicial, ele vai dizer que esse jovem saiu da prisão para reinar. E, meus irmãos, eu quero que vocês pensem comigo e façam um exercício do Velho Testamento agora, bem íntimo do coração de vocês. Eu quero que a leitura de vocês esteja em prática, em dia, na verdade. Quem é que saiu da prisão para reinar? O Velho Testamento tem um jovem que foi vendido, depois ele é preso e depois ele sai dali para ser o segundo maior no reino que ele foi. Quem é esse jovem? José, né? Meus irmãos, leiam o Antigo Testamento, é muito importante para a nossa fé, tá certo? Segunda coisa, por que ele traz a imagem de um jovem que saiu da prisão para reinar? Porque talvez aquele velho pudesse dizer que ele tinha muita experiência mirabolante na sua vida. E esse jovem tinha saído da prisão, ou estava num contexto de cárcere. Mas o contexto aqui é que a providência de Deus, às vezes, ela nos retira do pó para nos fazer assentar-se com príncipes, como diz o Salmo 138. Ela diz que Deus, às vezes, nos retira do pó para nos fazer assentar com príncipes. Eu não estou falando nada aqui da teologia da prosperidade, não. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas é que na graça de Deus, Ele tensionou que algumas pessoas refletissem, através dos acontecimentos da sua vida, o que alguém iria passar para que pudéssemos ser humildes. E é com os olhos fitados nesse homem que nós podemos ser humildes. Por isso que a Bíblia nos convida a ter a mesma humildade que houve nele. A Bíblia vai dizer que ele era a pessoa mais importante existente na terra, cuja gota de sangue era mais valiosa do que toda a criação. Como diz Paul Washer, se você colocasse uma gota do sangue desse homem numa balança e colocasse todas as riquezas do mundo, toda a criação numa outra balança, uma gota do sangue dele pesaria muito mais, porque ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que através do exemplo dele, nós devemos ser humildes. Isso é muito importante, irmãos. Porque esse texto nos convida a nos questionarmos sobre como está o nosso coração. E essa autoavaliação, ela se perpassa através de uma pergunta. Será que nós temos um coração humilde e ensinável? Entenda a humildade como sendo aquele solo fértil que Deus produz em nosso coração para que a palavra do Senhor e sua vontade
que vem como uma semente através da pregação da palavra, através do estudo bíblico, através da comunhão com os irmãos. Todas essas coisas aí vêm como uma semente no nosso coração. E se formos humildes, aquelas sementes elas vão começar a crescer. E aí a gente vai começar a ser moldado ao caráter de Cristo. Será que temos um coração humilde? Porque, meus irmãos, até o homem mais importante do mundo nasceu pobre. Optou por ter a profissão mais ralé daquela época. Tornou-se um carpinteiro, que morava numa cidade que as pessoas diziam, e pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria ter retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E diferente desse jovem do texto, cuja afirmação que Salomão vai fazer no versículo 16, é que esse jovem que havia alcançado fama no decorrer dos séculos, no decorrer das gerações, na verdade, surgem outras pessoas que não vão reconhecer ele e futuramente estão nem aí mais para ele. Lembra do que aconteceu depois que o faraó do tempo de José morre? Surge um outro faraó que o quê? Não conheceu José. E ele escraviza o povo de Israel. Veja que José desfrutou desse momento de fama e depois de esquecimento. Aqueles que vivem em busca da fama, saibam de uma coisa, você será esquecido quando surgir outras gerações. Mas houve alguém que não vai ser esquecido. O texto de Filipenses capítulo 2 nos diz que ele recebe o nome acima de todo nome, e que diante do nome dele se dobra todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Cristo Jesus, o nosso Rei, é o nosso maior exemplo de humildade. Porque mesmo sendo Deus, ele cresceu na graça e no conhecimento. Ele buscou conhecer a lei. Ele se submeteu a uma forma de servo, mesmo sendo a pessoa mais importante. E meus irmãos, em Cristo, nós somos ressuscitados através do seu Evangelho para nos assentar em lugares celestiais. Por isso a humildade revela a beleza, porque a humildade transmite a imagem de Cristo em nós. E diante disso tudo que eu expus aqui para os irmãos, eu queria trazer uma observação teológica e depois 3 implicações para nós. Primeira observação teológica, e com isso eu quero dizer que há uma verdade bíblica que a gente deve guardar no nosso coração e que vai enriquecer nossa fé. Meus irmãos, a comunhão e a unidade da igreja, ela só é possível por conta da relação trinitária. Deus ama o Filho, ama o Espírito. O Espírito ama o Pai e ama o Filho. O Filho ama o Espírito, ama o Pai e ama o Pai. Essa relação trinitária subsiste de forma perfeita, a ponto dos 3 subsistindo em 3 pessoas diferentes e formarem um só. Eles são Deus e Deus conosco. E isso é importante que a gente compreenda, porque a nossa comunhão, ela só é possível em Cristo Jesus. Isso que eu queria que a gente tivesse em mente como verdade teológica. Porque Jesus, ele se entrega para nos redimir através do seu sacrifício. E nele nós somos feitos um. É nele que a nossa unidade faz sentido e é possível. Então, meus irmãos, que a gente entenda isso e compreenda uma primeira aplicação, um primeiro desafio que a gente tem que ter através dessa mensagem que foi trazida, para que você não saia daqui dessa manhã da mesma maneira que você entrou. Eu oro a Deus para que nem esta porta e nem aquela outra grande porta ali sejam mágicas, e nem essa daqui. Porque às vezes a gente escuta sermões na igreja, sai dali e esquece. Ou sai por ali e esquece. E esquece o que foi falado aqui. Mas eu espero que através dessas implicações que o texto traz, você possa viver para a glória do Senhor e buscar isso com toda a força do seu coração, como uma resposta de amor a Deus.
pelo que Ele fez por você. A primeira implicação é viver a unidade e a humildade cristã só será possível em intimidade com Deus. A todo momento aqui eu falei sobre a unidade e a humildade cristã. Mas se você não tem a prática de buscar ao Senhor de forma individual, de buscar a Deus através das suas devocionais, através da sua vida pessoal com Deus, você estará debilitado na sua fé e, portanto, debilitado na comunhão. A gente só pode viver a unidade e a humildade quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus. Isso é muito precioso para o nosso cotidiano, porque quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, é mais fácil perdoar. Minha esposa falha comigo e eu penso, meus pecados diante de Deus são muito piores do que isso. Por que eu não posso perdoar minha esposa? Um irmão da igreja vem falar algo que me ofende e me machuca. Esse irmão me machucou, mas os meus pecados levaram o Rei da Glória para a cruz. Eu ofendo outras pessoas. E devo buscar, portanto, entender que eu sou um miserável pecador e buscar arrependimento e dar frutos dignos de arrependimento com a minha vida. A comunhão íntima com Deus vai fornecer todas essas bênçãos para a nossa comunhão com os outros. E, em segundo lugar, irmãos, a intimidade do corpo de Cristo é algo intencional também. Significa que nós não fomos chamados para sermos planta. Eu sei que muitos de vocês aqui, igual a mim, são influenciados por dezenas e dezenas de postagens sobre Big Brother no Instagram. E vocês já viram lá que tem várias pessoas que são consideradas como plantas no jogo, afirmando lá que elas estão lá sem fazer nada. Irmãos, para vivermos em comunhão, a gente não pode ser uma planta. Eu tenho que intencionalmente buscar me relacionar com pessoas. Eu tenho que intencionalmente abrir a panelinha do meu coração para buscar me relacionar profundamente com o outro. Comunhão é intencional no meio do corpo de Cristo. Por isso, busque ter intimidade com as pessoas. E cabe aqui falar para os irmãos, é um desejo da liderança da nossa igreja que, por exemplo, você faça parte de um pequeno grupo. Que você desfrute da comunhão que um pequeno grupo pode fornecer. Porque não tem como viver de santidade sozinho, não tem como buscar a Deus sozinho, não tem como crescer na graça e no conhecimento de Deus sozinho. E uma última coisa que eu trago aqui como implicação desse texto é que Deus te chama para uma vida humilde, para ter um coração de eterno aprendiz, para que, vivendo como um eterno aprendiz, a gente possa ter a imagem de Cristo crescendo em nós. Nesse sentido, se a igreja de Cristo for uma eterna aprendiz, e ela é, eu vou entender que a imagem de Jesus vai ser refletida na vida de todos. E, meus irmãos, eu preciso ver Jesus na vida de cada um de vocês para que eu amadureça. Eu preciso ver Cristo na vida de cada um de vocês para que eu possa imitá-lo. Eu só posso imitar Cristo quando eu olho para a vida de cada um de vocês. E a mesma coisa não só comigo, mas de vocês uns com os outros. É impossível ser humilde e imitar a Jesus distante da comunhão da igreja. Meus irmãos, concluindo, você não é MacGyver. Você não é o Rambo. Você não consegue viver para Cristo sozinho, restrito ao seu contexto familiar, restrito ao seu contexto pequeno de relação. Você foi chamado para viver com um grande corpo, o corpo de Cristo. E para isso é necessário que a gente entenda a preciosidade da unidade e da humildade cristã, para que a gente desfrute, portanto, da vontade de Deus para a nossa vida aqui. Então, meus irmãos, que a gente não saia daqui sem lembrar de todas essas verdades.
Que Jesus Cristo seja o elo que nos une e que seu amor e a sua graça possam nos dar suporte para suportar o outro e que a gente viva assim para a glória de Deus. Queria convidar os irmãos para se colocarem de pé e a gente então orar ao Senhor. Nós vamos orar e depois que a gente orar, a gente vai responder àquilo que Deus falou conosco através de um cântico. Tá certo? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos por Tua palavra e te agradecemos, Senhor, porque ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que corta até o mais fundo do nosso coração e nos exorta, Deus, e nos incomoda para viver de maneira que te agrade. Eu te peço, Deus, uma graça especial na vida de todos que estão aqui, Pai. Senhor, se há alguém aqui que já foi ferido por algum pecado alheio no meio da igreja, ou que se sentiu magoado, Senhor, diante de alguma circunstância, eu queria te pedir, Deus, que Teu Santo Espírito o lembre de quem Ele é diante de Ti, Pai, e o ajude a perdoar, Senhor. Se existem relacionamentos quebrados entre nós, Senhor, que o Senhor restaure através da mensagem da Tua palavra, Pai. Que haja perdão e que haja amor mútuo, Senhor, para que a gente possa viver unidos e com um coração humilde. Te peço, Deus, isso porque eu sei que o Senhor não nos abandona e que o Senhor não nos deixa trilhar os caminhos do nosso próprio coração. Não nos deixe, Senhor, ser idólatras do nosso próprio eu, mas que a gente viva de maneira que te agrade. Nós te louvamos, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia. Te pedimos que o Senhor reserve o nosso coração para aguardar o dia do Senhor hoje e que a gente possa aprender mais da Tua palavra na transmissão pela noite, Pai. Usa quem vier pregar aqui, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém.